Minha gente, salve, salve! Está no ar mais um Bem Bahia. Hoje estamos aqui na nova sede da Caixa Cultural, localizada no Palacete Saldanha, no Centro Histórico de Salvador. O programa de hoje visita a exposição Três Obais de Xangô. Conversa com filhos de Mestre Bimba sobre capoeira regional e o legado deixado pelo pai. Tem ainda uma chegadinha em Cachoeira para conhecer quilombos que mantêm vivas as tradições. Pra me afastar de todo mal. E uma verdadeira viagem pela trajetória de Moraes Moreira através da música. Começamos com a exposição Três Obais de Xangô, em cartaz aqui na nova sede da Caixa Cultural Salvador. A exposição discute religiosidade e identidade cultural a partir da amizade de Jorge Amado, Caribé e Dorival Caymmi. Três amigos, artistas e irmãos do candomblé. Jorge, Caymmi e Caribé, além de amigos, são três obais de Xangô, uma liderança importante dentro do axé, do Opofanjá. Já quero saber a relevância, Judeci, desse cargo, você que também é filho de santo e que é neto da casa. Primeiro, dizer que eles são escolhidos por Xangô, né? Evidentemente que as intérpretes, as irmãs de santos, tiveram essa sensibilidade de enxergar neles essa liderança e, acima de tudo, são representantes de Xangô que defendem não apenas o Ilha Opofanjá, mas toda a cultura afro-brasileira. Então, eles são ministros de fato, aqueles que representam a palavra de Xangô e falam por Xangô. Entre amigos e entre obás. Obás de Xangô, homens importantes. Os poderes das orixás, das mães de santos, das donés e das mametos são reconhecidos aqui dentro da exposição, na medida em que, até pelas citações das obras de Jorge Amado, são levados em considerações trechos da parte de axé dos livros e que rememoram os poderes dessas mulheres. Religiosidade, memória e identidade cultural na Bahia, a partir da amizade e da arte de Caribé, Caymmi e Jorge. Essa é a motivação da mostra, que reverencia a trajetória desses três ícones da cultura brasileira, mas também lança olhar para a centralidade da mãe de santo do candomblé e a preservação do saber afro-brasileiro. A nossa proposta aqui é da gente expandir essa pesquisa do filme, né? Então, o filme, na verdade, ele é um gatilho, é um ponto de partida, né? A partir da produção artística desses três obais, a gente vai destacar a centralidade do candomblé e convidar também artistas modernos e contemporâneos para dialogar com essa produção. Então, a gente tem aqui nomes das artes visuais, da literatura e da música do século XXI que dialogam com esses artistas do século XX, né? A gente, acho que destaca que a exposição ela tem três dimensões. Eu acho que ela tem uma dimensão política, né? Quando a gente coloca essa centralidade do candomblé e homenageia essas mulheres estrategistas, né? Intelectuais negras que de uma forma muito brilhante traçaram essa estratégia de mediação, né? Na sociedade para combater essa intolerância, esse racismo religioso. A gente tem uma dimensão histórica que é contar também, resgatar essa história do século XX até o século XXI, né? Como esse processo desses três obais, dessa criação do cargo de obais, né? Nasce ali na década de 30 com Manhaninha, e a gente só vai ter o tombamento do Afonjá em 1999. Então, a gente tem também aqui jornais que trazem isso, e a gente tem uma dimensão também estética, que é articular tudo isso a partir das artes. O que você achou relevante trazer para mostrar aqui para o público, né, para falar através de seu pai pela arte dele? A história, eu acho que é muito importante. Eu espero que o público baiano, de uma maneira geral, e as pessoas de axé venham,
vão gostar, a exposição está muito bonita, né? Então, a importância do candomblé, do orixá Xangô, que é o orixá da justiça. E você poder ver, no caso das obras de meu pai, então aqui tem muitas aquarelas que foram feitas por ele, que são um documento, porque elas foram feitas na perspectiva, ele achava, quando fez essas aquarelas, que poderia desaparecer o candomblé, né? Porque da perspectiva em que ele estava, como quando começou a fazer em 1950, que ainda tinha perseguição e, enfim, com as mudanças muito rápidas do mundo, né? Ele achava que podia desaparecer, ele queria deixar um testemunho. Convidar todos e todas, todes que venham para a exposição. Agradecer a Xangô, porque sem Xangô nada disso seria possível. E desse elo tão fundamental para a nossa cultura, vamos para o Gingado da Capoeira Regional em mais uma reportagem da série Camará. Conversamos com Nenel e Nalvinha, filhos de Mestre Bimba, sobre o legado do pai e a criação há 40 anos da Filhos de Bimba Escola de Capoeira. Não foi a capoeira que chegou para mim, foi eu que cheguei para a capoeira. Porque desde quando eu fui gerado nesse mundo, que foi dentro dos âmbitos da capoeira regional. Então eu já nasci capoeira regional. O mestre Nenel, ele é um mestre tanto na capoeira quanto da vida. O trabalho, né, que ele desenvolve, mantém, todo esse legado do mestre Bimba é de extrema importância não só para mim que vim do Projeto Capoeira, como tantas outras crianças. Em 92 foi exatamente quando eu comecei a fazer a recuperação de tantos ritmos que meu pai deixou e com o tempo estava se diluindo. Alguns até já estavam basicamente perdidos, né? E foi uma época em que começou muitas pessoas fora da Bahia, fora do Brasil, a me procurar para aprender esses ritmos, porque as pessoas ouviam as gravações de meu pai e não entendiam direito, reproduzia de uma forma um pouco diferente, distante, e me perguntavam por que eles não conseguem tocar, né? E aí foi quando eu tive a ideia, como a maioria das pessoas de fora não sabiam falar português direito, eu não sei falar inglês direito. Eu tive que criar um código que facilitasse o entendimento do som, né, com a cifra. A primeira mestra de capoeira na nossa escola é a mestra Preguiça, que é a esposa do meu irmão, mestre Nenel. É a primeira mestra da capoeira regional aqui, das Filhas de Bimba, Escola de Capoeira. O meu pai sempre introduziu a mulher na capoeira, mesmo quando não se tinha, na dele tinha. Só que o preconceito naquela época era tão grande que elas começavam e não terminavam. Eu comecei a fazer capoeira com meu pai, eu tinha 9 anos. Tinha mais 3 moças que já eram adultas, elas já faziam faculdade. E eu tinha 9 anos. Eu acabei me tornando uma sabadeira e não uma capoeirista. Eu jogo capoeira, gosto de capoeira. Eu treino com meu irmão, mestre Nenel, mas eu não dou aula de capoeira. Eu não ensino capoeira. Eu ensino samba de roda. Então nós temos 2 grandes projetos. Uma escola de formação, que é a Filhos de Bimba Escola de Capoeira, que acontece aqui, que é a sede, mas a gente tem em vários estados, em vários países. Né? E o projeto social, que é uma coisa também muito importante no trabalho do meu pai,
que a gente sempre tem a capoeira como um processo de resistência e de dar oportunidade às camadas menos favorecidas. Então aqui funciona a Filhos de Bimba, a Escola de Capoeira, e os projetos capoeireiros nos bairros. A gente vai agora para um rápido intervalo, só o tempo de vocês esticar as perninhas. No próximo bloco, a gente percorre a Rota dos Quilombos no Recôncavo Baiano. Não saia daí, até já já. Estamos de volta com Bem Bahia, diretamente da nova sede da Caixa Cultural no Centro Histórico de Salvador. E eu te convido agora a um passeio pela cidade histórica de Cachoeira, às margens do rio Paraguaçu. A nossa equipe visitou quilombos que resistem e mantêm vivas as tradições e os saberes do povo preto do Recôncavo. Olha, os quilombos aqui começaram a surgir logo nas obras do convento. Houve muita resistência das populações negras que vieram para o trabalho, os escravizados cedidos pelos senhores de engenho. Então, quando não suportavam aquele trabalho árduo, então começaram a surgir primeiro a resistência. Então, fugiram, muitos que conseguiram fugir, lá se refugiaram lá no Boqueirão, chamado, e ficavam lá. Depois foram chegando mais outros e foram ficando por lá. Porque se o capitão do mato conseguisse pegar alguns que trouxesse, era decapitado. Estou chegando aqui no quilombo Tabuleiro da Vitória, que fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Cachoeira. E claro, para esse momento eu tinha que conversar com ela, Dona Maria de Totó, que é presidente da Associação de Mulheres Quilombolas daqui. Eu estudando Direito, tá? Em 2013, e aí eu vi a palavra quilombola, e eu achei estranho, que eu nunca tinha visto antes, nem ouvido essa palavra. E aí eu fui ver o que é um quilombo, como é o quilombo, por que ser quilombo, como é ser quilombola. E aí eu vi que aqui era um quilombo. Todos os meus estudos direcionava para aqui. Eu disse, poxa, eu sou quilombola e não sabia. Não sei de onde fica aqui, não vá pra lá. Esse negócio da mãe preta ser leiteira já encheu sua mamadeira, vai mamar no outro lugar. Cada macaco no seu galho. Quais características uma comunidade precisa ter para ser reconhecida como quilombola? E quais características a senhora observou aqui nessa comunidade? Bem, primeiro passo, a cultura das pessoas. Como que essas pessoas vivem, o que é que elas fazem, o que ela acredita, a questão da religião, da sua forma de sobrevivência, de geração de trabalho e renda, que o caso aqui do tabuleiro seria o quê? A roça, a mandioca, a feitura do azeite de dendê, as rezas que substituía o médico, na verdade, né? As rezadeiras. Meu orixá, o raio do sol que me acompanha, me dê licença pegar essas folhas para rezar esses filhos de Deus que vêm de longe. E acompanhe ele em todos os momentos da vida deles. Que assim seja. Oxalá quem guia, oxalá quem te mandou. Essa erva é de quê, dona Vandinha? Essa aqui chama o patichulim, tirador de mufina. Aí, essa erva que a senhora vai utilizar agora para fazer a bênção. Essa de vocês. Sabe, Senhor São João, sabe o Rio de Jordão, na barquinha não entrei, com a chave do sacrário tranquei. Com a Virgem da Conceição, rezei vocês de dia e de noite, em fim de mediaço Deus da Virgem Maria. Mais um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. O quilombo de São Francisco do Paraguaçu tem um privilégio, ele é margeado pelo Paraguaçu. Então, claro, as pessoas daqui vivem da pesca. Eu acordo 3 horas da manhã, saio às 3, aí quando eu volto, tem dia que eu volto 1 hora, 2 horas, 4 horas da tarde, eu estou chegando em casa com minha rede pescando camarão, que é o forte daqui hoje. Camarão, peixe também.
Tudo, enfim, a pescaria aqui, a gente sai nessa... a nossa luta é essa, é pesca, é a roça, é a nossa sobrevivência aqui desse quilômetro São Francisco Paraguaçu, quilômetro Buqueirão. Para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor. Seu Sumido, eu encontro o senhor está com uma bolsinha aí do lado. O que tem nessa bolsinha, seu Sumido? Essa bolsinha aqui dentro, eu carrego aqui a nossa cultura. Com idade de 8 anos eu aprendi a tocar esse pandeiro com meus pais. Hoje eu sou do quilombo, sou um nego da boa, hoje peguei minha enxada e convidei o pescador. Moraes Moreira transformou o Carnaval da Bahia quando soltou o vozeirão no trio elétrico. Com composições brilhantes, passou a fazer parte da história da música. Eu estou aqui no camarim com Ana Paula Bouzas, que é diretora do Moraes Musical Moreira. E aí eu quero saber um pouco mais desse processo artístico. Que escolha da direção você acha que marca essa produção, Ana? A relação de Moraes com o coletivo, com o povo. Quando eu recebi o convite de Fernanda Bezerra, da Maré Produções, né, que é idealizadora e realização da Maré, fiquei pensando sobre isso, sobre o Moraes. O Moraes eu ouvi minha infância toda, adolescência, juventude, etc. e tal, né? E segui ouvindo muito Moraes. E que aspecto do Moraes me tocava tão profundamente? E eu fiquei pensando sobre essa afinidade, né? Desse espaço que o povo tem na vida do Moraes, né? Escute essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Porque eu acho que o mais difícil em um musical, nesse gênero, é você preparar uma cena para que venha o canto. E que esse canto, no nosso caso, que é um musical brasileiro, que é um musical que tem um canto popular, né? Como que essas músicas... Elas podem vir dentro, encaixadas numa emoção, numa narrativa, que o personagem venha e cante, que isso possa soar fluido, né? Tarembepe, Itapajipe, da Ribeira, Jacuípe, tudo é limpeza. Ele tinha uma habilidade de encaixar, às vezes, trechos de frases grandes, assim, melodias e fazia tudo ficar um pouco cantável, assim, todo mundo canta, que são melodias até difíceis, as pessoas cantam, e às vezes ele conseguia embalar tudo assim muito bem, né? Ele consegue transformar textos maiores dentro das canções, assim, e ele ia conduzindo, eu acho que tem um pouco disso, ele ia conduzindo esse texto, as melodias e o texto, assim, de uma forma muito habilidosa, assim, é fantástico. Estou com o Rodrigo Sestrem, olhando assim para ele, quem vocês acham que ele interpreta no musical, hein, gente? Quem? Com esse bigode maravilhoso, claro, um dos Moraes Moreiras, não é, Rodrigo? Um deles, são dois, né? Porque Moraes é tão singular que para ser singular como ele era e precisava ser plural. Então são duas facetas, né? Dois lados de Moraes que se juntam para formar essa singularidade. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostra seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a patoeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Um aspecto do Moraes também que me encantou muito quando comecei a estudar mais, que é dentro desse encontro dele com o povo, essa reivindicação do Moraes de que a praça precisa ser democrática. Era uma figura que questionava por que estava existindo, a partir de determinado momento, o que ele chama de um apartheid na via pública, né? E então a gente tem um pouco nesse espetáculo, um pouco não bastante, um lugar de defesa dessa liberdade, dessa voz do coletivo, desse corpo espontâneo, desse corpo de festa, de rua, podendo existir, né? Babá de moça no carapuá, dança bongo, a gogô pirá. Babá de moça no carapuá, dança bongo, a gogô pirá. Babá de moça no carapuá, dança bongo. Bravo! Viva Moraes Moreira! Dicona cultural imperdível esse espetáculo. E o nosso tempo de hoje tá ficando por aqui. O programa passou tão rapidinho. A gente se despede, ó,
ao som do mestre, o vaqueiro do som. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. Um beijo enorme. E semana que vem tem muito mais. Eu continuo aqui esperando por você. Vai lá nas redes sociais, curta, compartilhe, reveja as nossas edições. Também no YouTube da TVE Bahia. Um beijo grande. Até semana que vem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus, por vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do stop, que passo cores sendo ver e no que fica em cada um. No que sigo meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil que pega-se 2 molas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no